São José, que tivestes a singular tarefa de amar com coração de pai e de educar para a vida Jesus, o Filho de Deus feito homem, protegei-nos dos perigos e das tentações sedutoras do mundo. Mantei-nos firmes na fé e orientai a nossa vida para o bem e a caridade em favor de todos. São José, rogai por nós. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou para mim e me escolheu para ser pai do filho seu. E eu disse: São José, ó meu querido Pai, coloco-me para sempre sob a vossa proteção. Considerai-me como vosso querido filho e preservai-me de todo pecado. Lanço-me nos vossos braços para que me acompanheis no caminho da virtude e me assistais em toda a minha vida. Amém. São José, rogai por nós. Nós estamos ainda considerando a importância do matrimônio de José e de Maria. E, na verdade, o chamado de Deus para Maria e também para José contemplava necessariamente o casamento deles. E por isso nós vamos ainda falar um pouquinho mais sobre o valor, a importância, a riqueza desse sacramento para nós cristãos na vida de José e de Maria. Por isso, não resta dúvida que José e Maria eram casados e que ambos desempenharam a sua missão dentro do casamento. Nós já lembramos aqui, mas vou novamente recordar que Mateus honra José com o título singular de esposo de Maria. Título esse, quando ele reconhece a genealogia de Jesus. Quando ele termina dizendo justamente assim: Jacó foi o pai de José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Depois do relato da concepção virginal de Maria, Mateus lembra que José é o seu marido. Também lembra que Maria era casada com José e que ambos estavam prometidos em casamento e que Maria concebeu antes de viverem juntos debaixo do mesmo teto. O evangelista ainda lembra que Maria era casada com um homem chamado José, descendente de Davi. Lembra ainda Lucas que José era da família e da descendência de Davi e foi para Belém se alistar ou se registrar com a sua esposa Maria. Lembra ainda que o anjo disse para José: não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. Tudo isto vem realmente mostrar que o matrimônio de Maria e de José não foi uma simples convenção, não foi uma realidade só para resolver o problema prático na vida de Maria, de ser uma mãe sem esposa, mas foi algo pré-estabelecido pela vontade de Deus.
José é esposo de Maria e Maria é esposa de José. Portanto, o matrimônio deles é verdadeiro e dentro desse matrimônio verdadeiro, Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo e ali depois ele viveu. Todas essas afirmações, portanto, são fundamentadas nos evangelhos e deixam claro para nós que a ponte entre José e Jesus foi o casamento com Maria, onde, dentro desse casamento, Jesus se encarnou. A encarnação de Jesus exigia, portanto, o casamento de José e de Maria. De fato, eu lembro aqui uma frase importante do Papa São João Paulo II, que na sua exortação apostólica Redentores Custos, ele enfatiza dizendo, aliás, não é na sua carta apostólica Redentores Custos, não, estou me enganado, é na sua carta às famílias. Ele enfatiza que o mistério divino da encarnação do Verbo está estreitamente em relação com a família humana, ou seja, com José e Maria casados. E agora que eu lembro, então, a frase do Papa João Paulo II, da Redentores Custos, número 7, que afirma o seguinte: no momento culminante da história da salvação, quando Deus manifestou o seu amor pela humanidade mediante o dom do Verbo, deu-se exatamente o matrimônio de Maria e de José. Portanto, começou aí, justamente no matrimônio de Maria e de José, esta nova realidade da vinda do Filho de Deus a nós. Tem um josefólogo muito importante chamado Sauvé. Ele afirma que Deus jamais pensou em José a não ser para Maria e para o seu divino Filho. Portanto, Maria foi criada, formada, adornada por Deus com todas as virtudes em vista de José e, ao mesmo tempo, em vista de Jesus. Ele conclui dizendo: jamais duas criaturas humanas foram tão bem feitas uma para a outra como Maria e José foram feitos um para o outro. José foi, portanto, chamado por Deus para servir diretamente a pessoa e a missão de Jesus mediante o exercício de sua paternidade, e isto se realizou dentro do seu matrimônio com Maria. Então a Igreja afirma que, se por um lado é importante professar a concepção virginal de Jesus, por outro lado, não menos importante é defender o matrimônio de Maria com José, porque é deste matrimônio que depende juridicamente a paternidade de José, conforme nos afirma a Redentores Custos. Portanto, o matrimônio pelo qual José está ligado a Maria é a razão e o fundamento de toda a sua dignidade e de todos os seus privilégios. Tem um escritor cristão chamado João de Cartagena, também josefólogo. Ele exprime a grandeza do privilégio de Maria, afirmando que os evangelistas nos dizem poucas coisas a respeito de Maria,
porém compendiam todas as suas glórias em apenas uma palavra, chamando-a Mãe de Deus, e nesta afirmação estão contidos todos os seus louvores quase infinitos. E tudo isto foi graças justamente à realidade que Maria viveu com São José no seu casamento. É bom que nós lembremos que a celebração do casamento entre os judeus naquele tempo era feita de duas partes. A primeira parte era o noivado e a segunda parte era o casamento propriamente dito. O noivado consistia como já um verdadeiro contrato matrimonial, como um matrimônio mesmo, que mais tarde era concretizado com a celebração do casamento e depois, a partir daí, os dois viverem como esposo e esposa dentro da sua casa. E esta realidade José e Maria viveram. Antes de se casarem ou de se tornarem noivos, também eles assumiram um compromisso, ou melhor, José assumiu um compromisso com o seu futuro sogro, que era o costume de se pagar uma taxa, porque a moça que saía de casa era uma mão de obra que se perdia e, portanto, se fazia se tinha esse costume de se pagar esta taxa também para dar uma segurança à noiva que depois se tornaria a esposa verdadeira do marido. Então, é bom que nós lembremos que entre os judeus o costume do casamento se dava para as mulheres a partir dos 13 até os 18 anos e para os homens dos 18 até os 20, 22 anos de idade. E por isto, José combinou o casamento, como era costume, com o seu sogro, com o compromisso do noivado com Maria. E a partir do compromisso do noivado com Maria, eles já eram considerados casados, embora não vivessem juntos na mesma casa. Mas já havia obrigação do noivo de cuidar da sua noiva e até de sustentar a sua noiva. E depois, com o casamento, era selado o verdadeiro matrimônio, onde os noivos celebravam aí uma espécie de cerimônia, onde a noiva se preparava para a celebração do casamento, era levada para a casa do noivo, junto com as suas colegas, e o noivo também, na sua casa, recebia a sua noiva, e ali se dava a celebração do casamento propriamente dito, com aqueles costumes bonitos dos judeus, a noiva com seu véu na cabeça, cercada das suas amigas, o noivo também com seus amigos, seus parentes, o celebrante que fazia a cerimônia, que naquele tempo já tinha, e o celebrante, diante dos noivos, pronunciava a bênção que dizia mais ou menos assim: Bendito és tu, Senhor, nosso Deus,
Rei do universo, que nos santificas com os teus mandamentos, prescrevendo-nos a castidade e o respeito, faze que agora se unam pelo vínculo do matrimônio esses teus filhos. Em seguida, nessa cerimônia do matrimônio, havia também a troca das alianças, o noivo que entregava a aliança para sua esposa e a esposa para o seu esposo. Depois eles tinham até uma outra cerimônia bonita, onde o celebrante pegava um cálice de vinho, recitava algumas bênçãos sobre os noivos, e depois os noivos tomavam um pouquinho deste vinho, e o que sobrava deste vinho, desta taça, era jogado no chão, e era o próprio cálice que continha o vinho, era jogado no chão e era quebrado para expressar um simbolismo bonito do matrimônio, para lembrar que aquela taça quebrada não podia mais ser consertada. E da mesma maneira, o casamento jamais poderia ser refeito, e por isso ele nunca devia ser rompido, devia ser quebrado. E por fim, essa cerimônia do matrimônio terminava com outras bênçãos, com recitação de salmos, particularmente o Salmo 45, onde o noivo dizia para a noiva: o meu coração transborda, em belo poema. A noiva dizia para o noivo: você é o mais belo dos homens. E a noiva era chamada a esquecer a sua família e a viver a sua vida com o seu noivo, que o encantou com a sua beleza. Toda essa parte poética existia no casamento, que depois era marcado com muitas músicas, com muitas danças, com muita comida, com até vinho, e o casamento podia durar de 3 até 7 dias. E a partir então daí, aí eles passavam a conviver na casa, juntos. E nesse sentido, alguns quiseram afirmar que José e Maria não dividiram o mesmo teto na ocasião da anunciação do anjo a Maria, e fundamentam-se naquelas palavras de Mateus: antes de viverem juntos, aconteceu que ela concebeu em virtude do Espírito Santo. Mas para muitos estudiosos, essa interpretação que é dada no Evangelho de Mateus indica justamente que eles não tiveram relações sexuais antes da concepção de Jesus. E por isto o anjo vai dizer a José: não temas receber Maria como tua esposa. E esta afirmação aí que o anjo deu a José quis manifestar, quis expressar que Maria já estava grávida antes mesmo deles viverem juntos, quando eles ainda eram noivos. E essa colocação do anjo é para dizer a José de se tranquilizar, que Maria tinha concebido por obra do Espírito Santo e que ela, portanto, era a sua esposa, a qual ele devia receber em sua casa, né? Então,
Essa manifestação aí do anjo a José, a dúvida que José teve, que nós lembramos ali, de aceitar ou não aceitar Maria, não foi por causa que José duvidava da honestidade de Maria. Ele não tinha dúvida sobre a maternidade divina de Maria. Então, como que nós podemos entender que José pensava em deixar Maria e que o anjo então teve que dizer para ele: você não deve ter medo de receber Maria como tua esposa? E foi somente depois disto que José tomou a decisão de receber Maria em sua casa, conforme o relato de Mateus. Então nós entendemos que tudo isto é para revelar que a vocação de José era de ser o esposo de Maria e o pai de Jesus. Realça, portanto, o exercício da maternidade divina de Maria e a cooperação que Jesus teve como esposo de Maria, sendo o pai de Jesus. Então, nesse sentido, nós devemos entender que Jesus foi concebido no seio de Maria, já dentro da instituição familiar, mesmo que não convivessem sob o mesmo teto, porque a partir do noivado eles já eram casados, já tinham a obrigação de estarem como casados nos compromissos que assumiam como casados. O casamento depois era só uma confirmação daquilo que eles já tinham prometido no noivado. Foi por isso que o anjo disse para José de não temer em receber Maria. José tinha essa dúvida quanto a Maria, como nós afirmamos, não porque pensasse mal de Maria, mas porque ele, diante desse mistério tão grande, ele sentiu-se assim pequeno, e ele devia, sem dúvida nenhuma, conhecer tudo aquilo que aconteceu para Maria, deve ter conhecimento, tomado conhecimento da concepção virginal de Maria, porque eles viviam como casados, um acreditava no outro, e Maria certamente deve ter comunicado a José tudo o que aconteceu com ela, quando o anjo lhe apareceu, quando o anjo lhe disse que ela devia aceitar a ser a mãe do Salvador, quando ela sentiu o chamado de Deus e disse sim à vontade de Deus: eis aqui a serva do Senhor, e a partir daquele momento ela aceitou de ser a mãe do Salvador. José sabia de tudo isto, eles conversaram sobre tudo isto, sobre a concepção virginal de sua esposa, grávida pela ação do Espírito Santo. Mas, então, por que é que José estava assim apreensivo quanto à gravidez de sua esposa? Será que ele pensava na infidelidade dela, no adultério dela? O evangelista diz que não. Ele era um homem justo e, como homem justo, ele
sabia agir com justiça. Mas mais ainda do que justo, José, diante do fato da gravidez de sua esposa, ele teve uma atitude muito mais sublime, muito mais nobre. E aqui a gente vê a grandeza de São José, que suplantava aquela de ser um simples homem justo. O justo era aquele que fazia a vontade de Deus. O justo era aquele que cumpria a lei de Moisés. Portanto, José, para ser justo, ele bastava cumprir a lei de Moisés, ou seja, deixar a sua esposa. Mas ele não quis deixar a sua esposa porque ele era justo ou porque ele pensava algo de errado nela e não quis prejudicá-la e assim tirar esse obstáculo da vida de Maria. Ele tomou uma atitude muito maior do que aquela de ser um homem justo, conforme a Bíblia dizia para todos aqueles considerados justos, ou seja, que eram pessoas piedosas, temerosas a Deus, aqueles que praticavam a virtude, que observavam a lei de Deus. José, como nós afirmamos, viveu, tomou uma decisão muito maior do que isto. O seu coração foi muito mais magnânimo do que simplesmente ser justo. A sua atitude em relação à maternidade de sua esposa, a sua atitude em relação à gravidez de Maria, a sua concepção virginal, que se deu quando eles ainda eram noivos, foi uma atitude onde ele sentiu e teve este intuito de deixar Maria devido à grandeza do mistério que se apresentava diante dele. Ele se dispunha humildemente em silenciar, em esperar a decisão divina, ou como disse um teólogo, ele quis respeitar justamente aquilo que a sua esposa Maria estava vivendo. Então, os teólogos afirmam que a atitude de José de deixar Maria foi por causa de um temor diante do mistério que estava se apresentando à sua frente. Um temor reverencial diante dessa obra divina que Maria estava vivenciando. E os teólogos explicam que a reação de José em deixar Maria secretamente foi devido a esta sua grande humildade, foi devido a essa grande sua visão diante do mistério. Ele se achava indigno de compartilhar a sua vida com Maria e com Jesus. Por isso ele teve a atitude de alguns justos da Bíblia. Por exemplo, Moisés, quando esteve diante da sarça ardente e Deus disse para ele: Moisés, tira as sandálias, porque este lugar é um lugar sagrado. Moisés, então, diante daquilo, da visão de Deus à sua frente, teve um temor reverencial,
Da mesma maneira, quando Pedro estava com Jesus na pesca milagrosa, e diante daquele grande milagre de Jesus, Pedro disse para Jesus: Senhor, afasta de mim porque eu sou um pecador. Aquele temor reverencial diante do mistério, diante da grandeza de Deus. Ou ainda aquele temor do próprio centurião do Evangelho, que é relatado o fato no Evangelho de Lucas. O centurião romano sentiu-se indigno de estar diante de Jesus e falou para ele: Senhor, eu não sou digno de estar diante de ti. Diga-me a tua palavra e o meu filho será curado, ou o meu servo será curado. Então, esse temor reverencial, esse temor diante da grandeza, do mistério da maternidade divina de Maria, concebendo o seu filho Messias, o Salvador, explica a reação de José de não querer compartilhar a sua vida com Maria e de deixá-la secretamente. Não porque pensasse mal dela, não porque julgasse que ela tinha cometido um erro, mas porque ele via a grandeza, a santidade de Maria diante de todo aquele mistério. Veja que a grandeza de São José é sublime, isso daí, né? Ele é muito mais do que um justo anunciado pela Bíblia. Ele é aquele que realmente, na sua grandeza de coração, na sua humildade, na sua simplicidade, na sua santidade, sabia que Deus tinha reservado para a sua esposa algo de tão sublime, de tão grande, e deste algo grande ele também era chamado a participar, e eis então um motivo de sentir-se indigno e de querer deixar secretamente a sua esposa. Espero que tenha dado para compreender, tenha dado para entender bem o porquê desta dúvida de São José diante deste mistério. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou para mim e me escolheu para ser pai do filho seu. E eu disse: eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo.